Dar-vos então as boas-vindas aqui ao webinar, uma boa tarde. Este webinar sobre o tema Saúde Mental e Trabalho em Casa. Vamos ter connosco a doutora Teresa Espassadim, membro da Direção Nacional da Ordem dos Psicólogos Portugueses, e temos também connosco o Luís Oriola, que fará a interpretação da sessão para a língua gestual portuguesa. Aos dois, muito obrigada, à nossa oradora desta sessão, muito obrigada por ter aceito este convite de estar aqui presente e de fazermos aqui esta comunicação sobre este tema tão necessário nesta altura que estamos aqui a trabalhar em casa. Após a apresentação da doutora Teresa, será aberta a sessão para perguntas e respostas. Devem colocar as questões por escrito no botão que encontram aqui em baixo, que é do Questions and Answers. Faremos depois a recepção dessas questões e depois passará a palavra no final à doutora Maria de Jesus, que fará depois a moderação, ou seja, fará depois a ligação entre os participantes e a doutora Teresa, colocando as questões para ser mais fácil e mais ágil esta nossa comunicação. Desejo-vos uma boa sessão e passo então a palavra à doutora Teresa. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Agradeço o convite que foi endereçado pelo INA, a Ordem dos Psicólogos Portugueses, para a dinamização deste webinar e centrado nas questões da saúde mental e psicológica e em relação ao trabalho, em particular ao trabalho a partir de casa, que o contexto da pandemia catalisou. Aproveito também este momento para felicitar o INA pela sua ação e contributo para o desenvolvimento profissional dos trabalhadores da administração pública. Muito bem, o nosso webinar, estou aqui a tentar passá-lo, que vai estar focado enquanto objetivos na relação entre o trabalho e a saúde psicológica. Que relação é esta? Quais são as características de um local de trabalho saudável e de que forma é que podemos promover a saúde psicológica, tanto ao nível individual como das equipas e das organizações. Então começaria por fazer aqui uma breve contextualização e dizer que as organizações já enfrentam grandes desafios no que diz respeito à saúde psicológica e aos riscos psicossociais no trabalho. E esta realidade agudizar-se-á no momento presente, nomeadamente no que diz respeito aos problemas como, por exemplo, a gestão do stress. Partilho alguns dados sobre a saúde mental no nosso país que julgo importante mencionar. 1 em cada 5 portugueses tem um problema de saúde mental, um problema de saúde psicológica, e isto é cerca de 23% da população portuguesa, isto independentemente da situação de pandemia. A prevalência de perturbações de ansiedade é de 16,6% e de depressão é de 7,9% no total das doenças mentais no nosso país. A atual pandemia levou a profundas mudanças de vida, na vida das pessoas e das instituições em todo o mundo. Todas as mudanças que estão a ocorrer no cotidiano de cada cidadão, enfim, motivados pelas exigências, pela necessidade de confinamento, de evitamento do contacto social, trazem profundos desafios e novos desafios e preocupações. Estes desafios e preocupações não se limitam apenas à segurança física e económica, mas também a problemas de saúde psicológica e mental e os desafios à adaptação a estes mesmos problemas que as mudanças acarretam. Estamos por dentro deste cenário que um grande foco na limitação da propagação do vírus, do garantir equipamentos médicos e de serviços de saúde às populações, a promoção de pesquisas para tratamentos e vacinas, mas também apoiar o emprego, os negócios, a economia, e por isso também ainda mais nesta fase, mas também pensarmos de que forma é que isto também afeta a mobilidade das pessoas, mas sobretudo aqui as dimensões das interações sociais e da vida em família e também o combate à desinformação. Os efeitos da pandemia por Covid-19 serão múltiplos e profundos e as consequências para a saúde psicológica dos cidadãos vão ter um lugar de destaque.
lugar de destaque. Quer a população geral, quer grupos específicos, como os profissionais de saúde, por exemplo, quer a população com problemas de saúde mental e psicológica pré-existentes, estão vulneráveis aos efeitos adversos e estes podem ser exacerbados pelo medo, por sentimentos de angústia, o isolamento e o distanciamento social. Isto já é sabido. Sabemos também que um bom ambiente de trabalho e qualidade das lideranças competentes, portanto, são cruciais para a produtividade e o bem-estar dos trabalhadores e, portanto, em particular na situação de crise é fundamental que os gestores, as lideranças estejam disponíveis fisicamente ou através das plataformas digitais como esta em que nos habituamos tão rapidamente a utilizar, que exerçam a sua liderança através da compreensão, do apoio e do cuidado aos trabalhadores. Os trabalhadores são os principais e os melhores aliados das organizações. A organização, uma entidade, é uma entidade abstrata. Sem pessoas, ela não existe. E muitas vezes parece que também os processos de trabalho fazem esquecer as pessoas, como se só apenas os equipamentos é que fossem fundamentais para a realização do trabalho. As condições em que as pessoas se encontram a realizar o trabalho são absolutamente críticas, sempre antes e depois da Covid, para a persecução dos objetivos e da missão das instituições. Então, avançando, sem dúvida que podemos pensar que a saúde, e aqui está sempre descrita como, porque é o foco deste webinar, focado na saúde mental, a saúde mental e psicológica é parte integral da saúde do ser humano. E destaco então aqui a definição de saúde da Organização Mundial da Saúde, a OMS, em que no fundo nos diz que a saúde não é só a ausência de doença, é o foco na possibilidade de concretizar um projeto de vida, de cada um, é o estarmos na vida e darmos resposta ao devir. Isso é saúde. E, portanto, nesse sentido é incontornável que não basta a ausência de doença. Cada vez mais, e estamos a falar ainda, independentemente da situação que a Covid despoleta nas mudanças de trabalho, estamos ainda a falar daquelas que já eram situações que causaram profundas alterações. Cada vez mais as condições de vida das pessoas não são influenciadas apenas pela segurança e pela saúde nos locais de trabalho, quando a saúde tantas vezes é considerada apenas na dimensão física, mas também pela saúde mental e psicológica, por fatores psicossociais, que eu vou contribuir para que este termo fique mais claro, que são como as relações interpessoais ou a organização do trabalho, por exemplo. As mudanças ocorridas no mundo do trabalho estão realmente marcadas por transformações socioeconómicas, o aumento do desemprego e do subemprego, o aumento da incerteza e da instabilidade laboral, os contratos precários, o aumento da carga e do ritmo de trabalho, a insegurança causada também pela imprevisibilidade das mudanças na reestruturação das organizações, entre muitos outros, e estão associadas exatamente ao aumento dos riscos psicossociais com forte impacto na saúde física e mental dos trabalhadores das diferentes organizações. Então, neste sentido, enquanto os riscos para a saúde física associados às más condições de trabalho estão cada vez mais controlados e são cada vez melhor geridos, os riscos psicossociais, como a ansiedade, depressão, burnout e problemas de saúde psicológica, traduzem-se atualmente num conjunto de consequências muito nefastas, mas não só para a organização, mas como para o trabalhador e para a sociedade, com a respectiva consequência em termos da sustentabilidade dos sistemas. Portanto, estamos a falar de uma situação situações que, não sendo geridas, são causadas no ambiente de trabalho, afetam a própria organização, afetam o indivíduo e afetam a sociedade como um todo. Podemos ver então que os riscos psicossociais no trabalho, e fazendo aqui o paralelismo em todos os nossos contextos físicos de trabalho, que não o deste que agora que estamos em casa, vemos inúmeras situações em que a segurança física foi acautelada, como os sinais obrigatórios de sinalização
de saída, os degraus que têm barras antiaderentes para que as pessoas evitem escorregar e haja quedas e, portanto, esses acidentes de trabalho. Todas as situações estão, as pessoas que utilizam proteção individual, como botas específicas, capacetes em barras laterais de proteção, tudo isto foi um caminho que alguns se recordarão que parecia ficção científica nos anos 80, mas fizemos este caminho e hoje é sem dúvida o tipo de trabalho porque se alterou, estamos muito mais no trabalho no setor terciário do que no setor primário e secundário, onde estas questões mais se colocam. Então os riscos psicossociais são sobretudo afetados essencialmente por estas dimensões relacionadas por um lado com as tarefas laborais, e o que é que são exemplo? Quando a carga de trabalho é superior à capacidade que aquele trabalhador ou aquele colaborador consegue ou pode realizar, mas também quando é inferior, ou seja, quando aquela pessoa tem uma carga de trabalho muito abaixo da sua capacidade e do seu potencial. Isto também é um risco psicossocial. A falta de autonomia e de controle das tarefas é um fator de risco. Ou um grau muitíssimo elevado de automatização das tarefas e tarefas que não têm, ou que são perigosas por outro lado, ou que são repetitivas e sem significado por outras. Estes são exemplos daquelas os riscos causados pela categoria de tarefas laborais. Depois temos aquelas que têm a ver com a organização do trabalho, a maneira como o trabalho está organizado. Podemos pensar desde os horários de trabalho contínuos e excessivos, com poucos momentos de pausa, ou no caso... Estamos a falar de horários superiores a 8 horas e com isto isto está tão presente no nosso pensamento quando pensamos nos profissionais de saúde que hoje estão na linha da frente da batalha da Covid, de como isto é um risco daquilo que é a natureza do seu trabalho. Horários por turnos por si só é um fator de risco para as pessoas, principalmente porque não terem o devido tempo de descanso entre os momentos de trabalho. Mas também se colocam aqui exigências superiores das lideranças, exigências contraditórias. Isto são alguns aspectos que por vezes algumas organizações manifestam e isto é um problema que tem que ver com como o trabalho está organizado. Mas relacionado com a estrutura, como a estrutura das entidades, das instituições de trabalho, quando há indefinição das funções e pouca clareza do papel de cada um, ou uma demasiada interdependência de funções dos trabalhadores, isto é problemático. Quando a comunicação interna naquela organização é limitada ou disfuncional e não permite que todos saibam daquilo que é necessário terem conhecimento acerca do seu trabalho e da organização como um todo. Os conflitos e a má relação entre os diferentes trabalhadores, dos diferentes departamentos, ou seja, não só em termos verticais numa estrutura hierárquica, mas também em termos horizontais, naquilo que é a organização do clima no dia-a-dia de trabalho. Aqui há fatores críticos também que poderão ser mais evidentes para muitos de nós, que têm que ver com a falta de oportunidades de promoção e de desenvolvimento em termos profissionais, quando existe um baixo nível de recompensa ou de reconhecimento também, existem poucos mecanismos que permitam isso, estamos mais uma vez face a fatores de risco psicossocial. Mas depois existem outros fatores que não são propriamente deste tipo que mencionei e que ainda se ampliam mais nestas circunstâncias e que têm que ver, por exemplo, com a incerteza acerca do futuro do posto de trabalho. Já antes existia esta incerteza quando pensamos em tudo o que tem que ver com a tecnologia, aquilo que tem que ver com a automatização de muitos processos de trabalho e, no fundo, muitas atividades. Poderão existir aqui algumas funções que poderão estar mais em risco. Essa incerteza acerca do futuro do posto de trabalho é algo que podemos todos perceber que o impacto que isto gera em termos da saúde mental daquele indivíduo, daquela equipa ou na organização. Um ambiente laboral de conflitos,
e fatores que podem ser também, são muito falados, mas nem sempre devidamente acautelados, porque parece de alguma forma criar aqui toda uma nuance tão negativa que assusta, mas a verdade é que o assédio moral no trabalho, conhecido por mobbing, e a violência são também fatores de risco e que acontecem bem mais do que aquilo que se calhar imaginamos. A dificuldade em conciliar a vida pessoal e familiar com a vida profissional é sem dúvida um dos maiores riscos e que hoje teremos aqui mais espaço para dedicar, uma vez que tendo-se esbatido as fronteiras que o espaço físico antes ainda assim limitava, se tantas vezes já estávamos conscientes da dificuldade de desligar por causa daquilo que é a tecnologia e que faz este do papel de polícia bom, polícia mau, não é? Ajuda-nos a trabalhar e a sermos mais eficazes e a sermos globais, mas também cria aqui fatores complexos por não existir este direito a desligar, ou seja, não estar legislado. O stress ocupacional é um de outros fatores psicossociais que trazem problemas para a saúde mental dos trabalhadores. Então, avançando, só para termos aqui uma noção aqui de alguns valores, e estes valores eu trago-os de propósito, porque de acordo com o que descrevi, que são os riscos psicossociais, podemos realmente melhorar, agora compreendendo o seu impacto na saúde mental. Referi-vos no início que 1 em cada 5 portugueses tem um problema de saúde mental e falei-vos da ansiedade e depressão, mas aqui em conjunto temos 22,5% sofre de estresse psicológico. Isto é inevitável que todas as organizações tenham pessoas que tenham algum tipo de problema. Na verdade, este tipo de problemas revela-se como na organização, para além daqueles fatores que vos referi anteriormente. Os principais efeitos adversos são estes. De um lado aquilo que diminui, do outro lado aquilo que aumenta. O que diminui, sempre que estes riscos que vos falei, que não são os físicos, são os psicossociais, não são geridos, não são acautelados, pois isto tem um impacto tremendo ao nível da motivação, do desempenho e da produtividade dos trabalhadores. Isto não é um pormenor. Espero ainda ter tempo para falar acerca da motivação, porque algumas pessoas também é verdade que esperam que sejam os outros a motivá-las, mas se bem que isso é verdade, que é cada um que se motiva por si, também sabemos que há condições que o favorecem e outras que não o favorecem. Portanto, os riscos psicossociais anteriormente descritos afetam muitíssimo aquilo que é o envolvimento do trabalhador na organização. E isso faz com que diminua o seu compromisso. O seu compromisso significa aquilo em que está empenhado em realizar. Depois, a satisfação, a redução dos níveis de satisfação faz com que, por si só, as pessoas fiquem menos tolerantes, fiquem mais focadas nos aspectos negativos e com tudo que isso, num espaço de tempo prolongado, poderá proporcionar, nomeadamente questões relacionadas com o sarcasmo e a ironia, que parecem ser sempre algo que o próprio pode controlar, mas que, na verdade, quando estamos debaixo de níveis destes de fatores prolongados, como eu disse, no tempo, torna-se muito complexo que seja unicamente o indivíduo a ser responsável e a regular as suas emoções. Temos também, por outro lado, uma redução crítica na diminuição da imagem e da reputação. Na verdade, quando deixamos de nos sentir orgulhosos da organização onde trabalhamos, quando sentimos que ela de alguma forma até nos faz mal porque não nos reconhece, porque é contraditória, enfim, isto prejudica a imagem e a reputação das entidades, das organizações onde trabalhamos. Por outro lado, temos aqui fatores que aumentam e aumentam de uma forma que é negativa. O aumento do absentismo, seja provocado por doença física como por doença mental. Estamos a falar também de um outro conceito que é o presentismo. Quando as pessoas não faltam ao trabalho, estão lá, mas não conseguem produzir aquilo que seria esperado delas por questões de natureza mental e psicológica. E mental e psicológica, recordo sempre, motivadas por aqueles fatores do trabalho, não por vulnerabilidades pessoais, eventualmente, que cada um sinta.
os custos, o aumento dos custos para a saúde. Pois se, fruto do stress que possa sentir, tenho mais dores de cabeça, tenha mais dores musculares variadas, ou tenha problemas gástricos que vão crescendo de intensidade e de gravidade, isto aumenta os custos. Sabemos que isto não se verifica só apenas na saúde ocupacional, ou seja, através da consulta e as baixas médicas e o que significa para todos nós e para o erário público o facto de alguém estar de baixa e não estar a produzir, mas também os custos relacionados também com o acesso a terapias farmacológicas e a internamentos. Os conflitos no trabalho são algo que também aumenta, na medida em que se eu estou lá, se eu encontro condições mínimas para estar presente, na verdade não estarei tão disponível quanto isso para gerir dentro de mim, ou terei menos espaço dentro de mim para, no fundo, encontrar aqui estratégias para superar problemas, quando tenho teorias sobre o porquê que determinadas coisas se passam daquela forma, tenho mais tendência a querer confirmá-las e, portanto, é mais difícil evitar os conflitos no trabalho. Por outro lado, os acidentes no trabalho também aumentam porque as pessoas estão com mais dificuldade de se concentrar, por exemplo, ou estão mais dominadas pelas emoções ditas negativas, e isso faz com que aumente o número de acidentes, até também por problemas de saúde física. A rotatividade aqui significa o número de entradas e saídas de uma organização, e podemos pensar também, isto também se passa na administração pública, dessa mesma forma, quando as pessoas não querem e arranjam forma de sair porque não estão bem naquele contexto, e tudo o que se perde de saber daquela pessoa, mas também o tempo que se perde no acolhimento e integração daquela pessoa que entretanto se foi embora. Ok, avançando, pomos isto em números, isto dito de outra forma, dependendo de quem nos está a ouvir, haverá algumas pessoas mais sensíveis a esta questão, mas ainda assim estes números são tremendos e por isso não deixo de os partilhar. A Ordem dos Psicólogos fez alguns cálculos relacionados partindo de alguns indicadores, e em Portugal a perda de produtividade devida conjuntamente ao absentismo e ao presentismo, motivados por stress e por problemas de saúde psicológica, portanto, estamos a falar do presentismo e absentismo motivados por estes problemas. Isto pode custar às empresas portuguesas, às organizações portuguesas, até 3,2 mil milhões de euros por ano. Isto há obras públicas que custaram muito menos do que este valor. Por outro lado, também se estimou que os trabalhadores portugueses faltem, devido ao stress e a problemas de saúde, 6,2 dias por ano no total ao trabalho. E o presentismo, referia, o estar no trabalho, mas não fisicamente, mas não conseguir produzir aquilo que era esperado, pode ir até 12,4 dias. Reparem o impacto que isto tem quando um só trabalhador pode, em média, faltar até 12,4 dias, pensando no conjunto total, por exemplo, de trabalhadores da administração pública, ou como isto impacta aquilo que é o tipo de resposta que se pode dar. Por outro lado, há um desconhecimento ainda muito, muito significativo que isto pode ser gerido, que isto pode ser prevenido, e aqueles que têm esta noção de que pode ser prevenido, talvez não tenham ainda o conhecimento das organizações de como devem fazer, ou seja, de como, através do desenho e implementação de certos tipos de programas custo-efetivos, isto pode gerar um retorno do investimento feito em prevenção e em gestão dos riscos psicossociais, que ascende a valores como esses que aqui partilho, de cerca de 1.000 milhões anual. Portanto, não estamos a falar de uma vez na vida. Portanto, é relevante fazermos e urgente fazermos estas medidas de prevenção, porque custa muito, muito mais dinheiro lidar com as perdas. E a evidência científica também nos demonstra
de uma forma consistente, ou seja, não é um estudo uma vez ou outro, e estamos a falar não só estudos em Portugal, como em estudos a nível europeu, que nos demonstram que quando os trabalhadores se sentem apoiados, valorizados, tendem a apresentar maiores níveis de bem-estar e de saúde, e têm também níveis mais elevados de desempenho, de concentração, de motivação, níveis mais elevados de envolvimento e compromisso com os objetivos da organização, e com isso também se reduz a diminuir os problemas, os custos dos problemas, os problemas e os custos desses problemas da saúde física associados ao stress ocupacional, como mencionei, as doenças cardíacas ou as dores musculoesqueléticas, onde se coloca tantas vezes, falamos das dores de costas e as dores de pescoço, como se isso fosse por si só um problema. Portanto, tem aqui uma manifestação física, mas de origem psicológica. É verdade este indicador, e é interessante que possam responsáveis de organizações perceber que este número é que a saúde organizacional está associada a um desempenho financeiro mais forte, cerca de 2,2 vezes superior à média. E podemos pensar que na administração pública, bom, a missão não é gerar o lucro, não é gerar um ganho, mas dar uma resposta aos cidadãos, mas na verdade isso tem que ser sustentável e, portanto, interessará também a todos aqueles que têm funções na administração pública enquanto dirigentes. Portanto, neste momento é fácil pensarmos, fácil direi eu, é a minha expectativa, que seja mais fácil pensar nas características de um local de trabalho saudável. E é claramente, como a Organização Mundial da Saúde assim define, que isto é aquele contexto de trabalho que envolve todos na construção dessas características, e não cabe somente a um determinado nível, só quem tem funções de gestão, mas também de todo cabe só ao trabalhador individual, portanto cabe a todos, empregadores, gestores e colaboradores. Pensando agora um bocadinho mais aprofundadamente naquilo que é as características deste local de trabalho saudável, nós estamos a falar mais uma vez, neste conjunto de categorias. Começando por aquilo que é o trabalho. O trabalho, então, remete-nos para como é que é a carga de trabalho, a distribuição da carga de trabalho. Nós não estamos a falar apenas do número de horas que formalmente, e destaco aqui, o formalmente se trabalha, é de que tipo de esforço é necessário imprimir para se conseguir desenvolver esse mesmo trabalho. E se esse trabalho está associado tanto às competências daquele trabalhador como à sua experiência. Isto não é indiferente. Depois, um local de trabalho saudável é também um local onde cada trabalhador é envolvido sistematicamente naquilo que é o planeamento da sua própria carga de trabalho. E relembro que há uns minutos atrás vos falei de como é importante aqui termos um nível elevado de autonomia e de controle sobre a natureza do nosso trabalho para nos sentirmos em equilíbrio. E é fácil não se esquecerem disto, porque um dos fatores que mais cria problemas de origem psicológica no contexto que estamos a viver é exatamente a incerteza, é o não conseguirmos controlar aquilo que ao vírus, por exemplo, está a passar-se. E olhem o efeito que isto tem. Pois isto ficou mais nítido, mas existe já sempre, em alguns locais de trabalho, muita dificuldade em construir esses processos de autonomia. E a autonomia não é independência. Quem trabalha numa organização sabe que tem que colaborar para um bem comum, mas autonomia significa ser capaz de pensar sobre o que tem para fazer, a partir do conhecimento que tem e da sua experiência. Falei-vos da clareza dos papéis e das funções. Ainda não mencionado, mas tem muito que ver também com as condições de trabalho a partir de casa, aquilo que é as condições físicas, ambientais, o ruído, a luz, os equipamentos, tudo isto é muito importante. E é muito importante, e não é um pormenor, de pensar que grande parte de nós não tem um escritório montado em casa e, por exemplo, a cadeira onde se senta, ou a secretária, ou a mesa de apoio onde coloca o seu computador, pode não proporcionar aquilo que é uma sua boa utilização. E muitos sentirão nesta altura dores
por não estarem em termos as condições ergonómicas garantidas. E quando se trabalha com dor, está-se a fazer esforço. Quando se está a fazer mais esforço, a produtividade é afetada. Se a produtividade é afetada, então é natural que ela não seja, pelo menos, mesmo que não fosse por mais nada, fosse afetada nas condições de trabalho. Ao nível da organização, por exemplo, é se aquela entidade recolhe regularmente informação e também de uma forma sistematizada que permite caracterizar a segurança, a saúde física e psicológica, sempre saúde é isto tudo, e o bem-estar no local de trabalho. Será que as instituições fazem esta recolha sistemática desta informação? Porque é com base na recolha sistemática desta informação que pode ser possível planear e desenhar programas que ajudam a prevenir e a gerir os riscos psicossociais. E, no fundo, e também que medidas de instrumentos são utilizadas pelos locais de trabalho para isso. E se, por outro lado, se isso já é feito, se os indicadores, se a informação recolhida é partilhada com os diferentes trabalhadores, de forma a que seja um assunto de todos e que todos, como eu disse, característica de um local de trabalho saudável, possa ser envolvido a pensar de que forma é que a organização pode ser mais segura e proporcionar maior bem-estar. Mas também se proporcionam também ações de vigilância da saúde, se há, e não são simplesmente ações avulsas. Sempre que estiver a falar destas medidas, destes programas, eu não me estou a referir a ações avulsas que possam ser feitas aqui e ali pelas organizações, mas um plano sistemático que vem de uma avaliação realmente sistemática. Como é que é feita aquilo que é as formas de lidar com problemas de saúde psicológica, se as chefias e as lideranças têm informação a esse nível para saber lidar com aquilo que são momentos particularmente mais difíceis da sua condição de saúde que os trabalhadores possam estar a viver, se há uma política zero em relação comportamentos abusivos e discriminatórios ou desadequados que podem proporcionar ou configurar situações de mobbing, ou seja, de assédio no local de trabalho, mas no fundo tudo que tem a ver com a discriminação em geral. Relativamente às relações interpessoais, podíamos só ver aqui alguns exemplos. São locais onde é encorajada a partilha de boas práticas dentro das equipas e interequipas. Estamos a falar dos processos de comunicação interna serem de qualidade, permitindo essa comunicação a ser entre todos os níveis hierárquicos e também se há um processo regular de feedback e de abertura e de transparência, isto proporciona bem-estar. E, por outro lado, estava aqui a tentar lembrar-me, se há realmente liberdade para os trabalhadores expressarem aquilo que são as suas preocupações e aquilo que são as suas opiniões. Um outro aspecto muitas vezes muito esquecido tem a ver com aquilo que refiro ao desenvolvimento pessoal e de carreira. Se existe esta possibilidade de crescer, de me desenvolver, de conseguir adquirir e aprofundar outras competências e aptidões, expandir o meu conhecimento, e isto tem muito que ver e está muito ligado com fatores como a motivação. Portanto, quando eu enquanto trabalhadora me sinto competente, eu vou me sentir mais motivada também para aprender, principalmente também se tiver condições para o poder fazer. É aqui também que entra o feedback e o reconhecimento, que pode ser formal ou informal, monetário, não monetário, do contributo de cada um para a organização. E estamos aqui a título de exemplo uma fotografia que pode ser um espaço de trabalho de qualquer um de nós hoje em dia e que tivemos todos que adaptar as condições físicas, pessoais, familiares, para podermos muitos de nós trabalhar a partir de casa. E isto significa conviver com outras pessoas, principalmente para aquelas que têm, por um lado, crianças e jovens em idade escolar, e perceber que isso também é o espaço a casa, é o mesmo espaço de trabalho deles, mas também para quem tem adultos idosos ao seu cargo e tem que continuar a apoiar e pensarmos que tudo isto é feito e já existia
para algumas realidades, pessoas que faziam este tal teletrabalho, mas trabalhar a partir de casa não é bem teletrabalho, porque quando se tem que providenciar este tipo de apoio a crianças e jovens e a outras pessoas sem o tipo de ajudas que antes existiam, sem se estar sozinho em casa como antes, e isto pensando naqueles que vivem com famílias, na verdade isto traz todo um impacto que é muito difícil e que muitos de nós estão a sentir e que não vai desaparecer com este início do desconfinamento, porque sabemos que também que as recomendações do estado de calamidade nos alertam para este dever de continuarmos a assegurar o distanciamento físico e, portanto, isto continua a existir nas nossas vidas. Pensando agora nas estratégias, o que é que podemos fazer, isto de uma forma mais rápida, tem que andar mais rápido para termos espaço para podermos responder às vossas questões. Temos, por um lado, aquelas que têm que ver com o promover funções laborais e ambientes de trabalho positivos e no encontro daquilo que vos referi anteriormente, os indivíduos, as lideranças, os que têm responsáveis pela gestão, todos construírem aqui formas de colocar o trabalho seja mais positivo, com todos os exemplos que dei anteriormente. Mas também falar-se abertamente sobre os problemas que têm que ver com a saúde mental e psicológica, com aquilo que é também o apoio aos indivíduos que estão mais afetados por esta realidade. Reduzir também as dimensões do estigma, reduzir esta questão do mobbing, da violência no local de trabalho, que tantas vezes é uma violência verbal e uma violência que não é explícita desta maneira. Mas mais relevante é, sem dúvida, implementarmos estratégias a nível da organização que permitam reduzir e evitar o stress ocupacional, tal como um dos fatores tem que ver com percebermos que a produtividade do trabalho a partir de casa não é igual à produtividade para a maior parte das pessoas quando está fisicamente no seu local de trabalho. Estratégias concretas, pois isto coloca também muito mais ênfase às chefias, às lideranças, porque são elas que também, ao distribuir e organizar o trabalho, também têm nas suas mãos, não todo, porque isso não seria característica de um local de trabalho saudável, mas muito de um poder que tem que ver com a organização deste trabalho. E isto implica não só desde os equipamentos, mas às condições necessárias. Aquele trabalhador que antes no seu local de trabalho tinha os instrumentos que lhe permitiam fazer o trabalho, agora está a partir de casa. Será que ele tem esses mesmos instrumentos e condições? E as condições aqui também implicam admitir que o processo de adaptação a este regime não é marcado pela mesma batuta para todos. Cada um tem o seu ritmo, tem as suas características e trabalha em equipas diferentes e o seu trabalho também é diferente, o que faz com que haja aqui necessidade imperiosa de se reconhecer que isto não é automático e, portanto, necessita de compreensão e de apoio. E isso leva-nos a aceitar e compreender as mudanças na produtividade, implica também promover a adaptação, e isto implica uma comunicação muito próxima da parte das chefias junto das suas equipas, e sem dúvida que se havia receio de que as pessoas fossem para casa, enfim, ver séries e andar de pijama todo dia e ignorar o trabalho, pois estão de olhos fechados e não veem toda a resposta que a administração pública foi capaz de dar. Portanto, é sinal que a autonomia é um fator favorável à produtividade para muitos, para aqueles que nas organizações que, enfim, se calhar exerciam um maior controle, ou o esforço era maior ao nível do controle. E isto faz com que o ser necessário haver mais comunicação, pois com certeza que terá que haver mais reuniões, e isto não seja sinal de reunite, ou seja, reunir só porque sim, mas é importante perceber que o contacto visual com todos reduz-se, e só se o fizermos desta forma é que permite o contacto entre diferentes trabalhadores. Para as pessoas, muito rapidamente e antes de passar a responder às vossas questões, portanto, é muito importante entender que a saúde no local de trabalho é, antes de mais, uma responsabilidade também das chefias e, portanto, a saúde mental e psicológica não é um problema dos indivíduos. Portanto, tem que ver com o ambiente de trabalho. E para o ambiente de trabalho contribuem todos. Vimos medidas a nível da organização, mas é importante vermos medidas que cada um de nós pode fazer. E isto passa, por exemplo, a encontrarmos aqui algumas estratégias mais eficazes de planear
o trabalho. Temos aqui, pode parecer já compreendido por todos, esta questão dos objetivos SMART, eles serem específicos, mensuráveis, que sejam balizados no tempo, etc. Os objetivos SMART são o contrário de categorias vastas que eu possa saber em que é que consiste o meu trabalho. Isto é, o que é que eu quero atingir, o que é que eu posso atingir e quais as condições e recursos que eu tenho para esses mesmos objetivos. E, portanto, isto tem que ser naturalmente adaptado, ajustado à realidade que vivemos. Eu chamava aqui a vossa atenção aqui para uma das categorias que tem a ver com a definição de pausas e da adoção de medidas de autocuidado. Trabalhar a partir de casa com toda a gente nestas circunstâncias dentro de casa e não colocando da parte aqueles que vivem sozinhos, seja porque vivem sozinhos porque não têm outros elementos da família com eles, seja por aqueles cujos familiares não podem estar com eles devido às questões da pandemia ou porque são profissionais de saúde. É muito importante haver aqui um equilíbrio entre as necessidades pessoais e familiares. E quando é preciso dar suporte a filhos menores no estudo, o estudo e as aulas acontecem de dia, não acontecem à noite. Portanto, se aquela pessoa está a dar esse apoio aos seus filhos menores, pois com certeza que vai ser muito difícil fazer as horas de trabalho diurnas e, portanto, vai ser complicado haver uma chefia que não tenha em atenção na distribuição do trabalho nessa equipa quem é que tem filhos menores. Também é verdade que é uma grande oportunidade para muitos pais e mães perceberem o que é que significa apoiar os seus filhos no estudo, que não é necessariamente estarem a assistir com eles às aulas, nem andar atrás deles para fazerem os trabalhos. Mais uma vez, o desenvolvimento da autonomia aqui é muito importante. Destaco aqui a questão do combate ao estigma e à discriminação e de como também é importante o mantermos-nos informados. Aqui um dos fatores no início, na contextualização que mencionei, tinha a ver com a desinformação. E a ignorância e a desinformação são fatores que andam de mãos dadas aqui com a discriminação e com o estigma. E por isso também nas questões da saúde mental isto é ainda mais crítico. O desconhecimento, o medo faz com que as pessoas, enfim, tenham atitudes menos inclusivas no seu contexto de trabalho e também no seu contexto pessoal. Para finalizar, estratégias individuais, vou só chamar a atenção de algumas. É certo que terão acesso já a muitas delas, mas não deixe de chamar a atenção para as dimensões do sono, em primeiro lugar. Horas de sono. Os portugueses são conhecidos internacionalmente por muitas boas razões, mas também por algumas más razões e a este nível as horas tardias em que se vai dormir, o não haver uma qualidade de sono assegurada, tem um impacto tremendo naquilo que é a atenção, concentração e produtividade. Depois este lado de reconhecermos que não somos robôs, uma máquina, portanto nós não estamos simplesmente programados para fazer aquela tarefa e enquanto o algoritmo não for alterado é aquilo como se nada mais impactasse. É importante percebermos que face às circunstâncias que vivemos, isto é importante para que o nível de exigência e de pressão que coloquemos a nós próprios não seja demais, para além daquilo que também em termos de equipas de trabalho possam ser sentido. Chamava a atenção também, se permitirem aqui, aquilo que é o não nos isolarmos. O não nos isolarmos, aqui tenho uma particular atenção, porque é-nos recomendado que nos isolemos fisicamente, não emocionalmente. Portanto, é muito importante que seja possível reservar tempos e espaços próprios para partilhar com os outros o que pensamos, o que sentimos, falar de outras dimensões que até possam ser mais ditas superficiais, mas que ajudam a fazer ponto com os outros, mas que não sejam só essas as dimensões, as superficiais, que sejam partilhadas, que os nossos estados de espírito e preocupações possam ter espaço e eco nos outros. Por fim, se algo for já demasiadamente difícil de suportar, pois claro que há estruturas e serviços que entretanto também foram criados para dar resposta à população e aos profissionais de saúde, e este é um dos exemplos do nosso SNS, a linha de aconselhamento psicológico que está acessível para todos, 7 dias por semana, 24 horas.
Deixo para a vossa consulta, se depois assim entenderem, aqui também alguns recursos e destaco um que de certeza que devem ter tido acesso e que resulta de um trabalho colaborativo com uma equipa bem vasta da administração pública que é o guia Casa Mais. Muitos destes recomendações poderão ser encontradas num guia bem mais amplo do que este webinar está aqui a focar e que são uma excelente ajuda para encontrarmos aqui informação para aquelas dimensões todas que hoje, a propósito da saúde mental, ser o tema do webinar, não focamos, mas que impactam o trabalho a partir de casa. E por isso estou agora disponível para as vossas questões e agradecer mais uma vez por esta oportunidade e desejar que o trabalho a partir de casa seja sim algo que proporcione a autodeterminação de cada um. Obrigada. Muito obrigada, doutora Teresa, pela excelente apresentação. Nós, de facto, temos muitas questões e vamos tentar responder ao máximo. Peço-lhe a sua capacidade de síntese para podermos responder a todas. Começo logo com a Yolanda de Sousa. Para quando a inclusão de um psicólogo do trabalho na equipa de serviços de saúde no trabalho na administração pública? Está prevista a análise dos riscos psicossociais na administração pública? Como? É verdade que na administração pública existem já diversos excelentes exemplos onde já se faz a avaliação dos riscos psicossociais e onde existem psicólogos nas equipas de saúde ocupacional e não medicina do trabalho. Só essa evolução faz com que possamos perceber que as equipas multidisciplinares e que o contributo de vários profissionais e de várias ciências faz com que isto seja possível. Mas isto ainda não é uma realidade que abranja toda a administração pública, estamos longe disso, mas temos alguns exemplos bons e quero salientar pelo menos dois que me ocorrem. A Ordem dos Psicólogos estabeleceu um protocolo com o Instituto Superior Técnico, onde foi feita a avaliação dos riscos psicossociais, portanto um exemplo ao nível do Ministério da Ciência e Ensino Superior. Um outro exemplo, e portanto tem psicólogos lá a desenvolver este trabalho. Um outro exemplo recente que tem a ver com o Centro Hospitalar de São João, onde foi estabelecido um protocolo onde será feita esta avaliação dos riscos e o desenvolvimento de medidas a esse nível. Mas as autarquias, portanto ao nível local, são onde existem mais exemplos de protocolos estabelecidos com a Ordem dos Psicólogos para a avaliação dos riscos psicossociais. Muito bem. Existem alguns livros sobre o tema? Eu julgo que esta pergunta foi logo no início, portanto é um bocadinho mais abrangente. Se calhar destacar um ou dois. Existe sim, existem vários livros sobre a saúde ocupacional e neste caso da psicologia da saúde ocupacional. De dizer-vos que para aqueles mais interessados em aflorar estes temas conseguem encontrar dois guias excelentes a partir do site da APA, da American Psychological Association, onde têm esses livros ao dispor. Ok. O José Lambelho pergunta, para minimizar este impacto do absentismo, acha que o teletrabalho agora na moda pode ajudar a resolver este problema? A pessoa pode ultrapassar este problema de forma mais eficaz porque está em casa? O teletrabalho, não necessariamente o trabalho a partir de casa, e, portanto, o trabalho a partir de casa nestas circunstâncias, mas o teletrabalho era já uma medida de flexibilização e de foco para conciliar vidas pessoais e vidas profissionais anteriormente. E neste caso a administração pública tem demonstrado que sim, que isto é possível. Portanto, se é possível realizar este trabalho, também é verdade que isto pode minimizar outros impactos. Agora, trabalhar a partir de casa não passa a ser um trabalhar sozinho e, portanto, se houver fatores psicossociais que tenham que ver com aquele local de trabalho, e quando falo de local de trabalho é a organização e não necessariamente o trabalho físico, o trabalhar a partir de casa pode pôr-nos menos em contacto, mas se for, por exemplo, aspectos que tenham que ver com a carga de trabalho ou da comunicação, trabalhar a partir de casa não vai alterar isso, aliás, até pode ampliar dependendo das equipas. Certo. A Dina Pereira pergunta que, estando em teletrabalho, não podemos utilizar o absentismo e o presentismo, pois o trabalho é feito em casa. Neste caso, a valorização do trabalho feito é passível de avaliação?
É possível reconhecer-se o trabalho a partir de casa e sim, na verdade, se eu estiver com, enfim, com uma gastroenterite e incapaz de estar de pé, chamado de pé, a trabalhar, isso vai-se notar. Portanto, nesse sentido, há uma falta ao trabalho, ainda que esse trabalho, nestas circunstâncias, estivesse a ser prestado a partir de casa. Outra forma de reconhecimento do trabalho feito a partir de casa e não o controle tem que ver com a presença próxima, a proximidade daquilo que são as chefias e o papel fundamental que têm para que esse trabalho prestado a partir de casa seja visível. Não é o controlo, é a visibilidade e o reconhecimento. Muito bem. O Carlos Domingos pergunta que desde há 3 semanas tenho tido distúrbios de sono. Poderá estar relacionado com o teletrabalho? Tanto adormeço às 21 para acordar às 3 da manhã, como estou até às 2 sem conseguir dormir. Existe algum modo de combater esta questão? A doutora Teresa falou destes distúrbios de sono. Sim, e destaquei por acaso, talvez não por acaso, mas perceber que é uma realidade que impacta muitas pessoas, a questão de alterações no sono. As alterações no sono são um dos sintomas, podem ser sintomas de alguns problemas, aos problemas de saúde, mas antes de se perceber se são problemas efetivos de saúde, começarmos por perceber que alguma disciplina e o estabelecimento de alguns limites é necessário serem implementados para que haja aqui condições para assegurar se aquela situação de alteração do sono é problemática e, portanto, nessa medida há algo comportamental que depende das pessoas. E, mais uma vez, se eu tenho uma maior necessidade de ver televisão ou de ver séries pela noite dentro e com isso adormecer muito mais tarde, não é automático que no dia a seguir eu tenha as horas de sono devidas. Por outro lado, se eu estou mais angustiado, se até vou tendo muitos pensamentos ao longo do dia em relação à incerteza, em relação ao trabalho, se estou muito pressionado, isso altera os padrões de sono e, naturalmente, se houver aqui um continuar desses problemas, então é procurar ajuda profissional. Muito bem. O Nuno Correia coloca uma questão que tem a ver com: foi efetuada uma avaliação dos riscos psicossociais aos funcionários da administração pública em regime de teletrabalho para se conseguir chegar a estes resultados? Qual a ferramenta utilizada e qual a amostra? Não apresentei qualquer tipo de resultados na minha comunicação sobre o regime de teletrabalho. Portanto, os dados que eu apresentei tinham que ver com a presença no trabalho físico. Os psicólogos utilizam um instrumento que se chama COPSOC, é um instrumento de avaliação dos riscos psicossociais aferido para a população portuguesa e é uma das formas de obter resultados fidedignos. Aquilo que é o impacto na saúde mental e psicológica durante a pandemia e, portanto, a partir do momento em que se generalizou a prática do teletrabalho ou do trabalho a partir de casa, pois ainda não existem muitos estudos ainda a decorrer, mas de larga escala ainda não temos esses dados. Muito bem. A Susana Maria fala de que a produtividade pode ser monitorizada, logo o trabalho em casa pode ser produtivo. Na minha opinião, deve haver muita formação nas tecnologias. Este é apenas um comentário de conclusão, digamos assim. A realidade, do Miguel Gonçalves, a realidade da função pública está um caos. Eu sou assistente técnico e não há oportunidade para os funcionários. Poucas formações, cada vez mais no trabalho é digital, cada vez mais contratam técnicos superiores em vez de darem a oportunidade e formar mais os que estão muitos anos com experiência. Isso também terá a ver com a motivação, que a doutora também falou. Uma das dimensões que falei que tinham que ver com o desenvolvimento de carreira é um dos fatores que deve ser acautelado nas organizações e dar instrumentos de desenvolvimento de competências a quem já lá está para que possa sentir-se competente e motivado para se manter ligado àquele local de trabalho. Sim, mais investimento no desenvolvimento das pessoas. Temos aqui outra pergunta. Será possível... O regresso ao local de trabalho implica novos desafios a nível mental, nomeadamente o voltar à exposição ao risco de contágio. Que estratégias mentais adotar para lidar com isso enquanto se trabalha na organização? E que dizer das pessoas
preocupadas com a saúde dos filhos que regressam à escola no dia 18? Tem havido alguns comentários sobre o quão exemplares os portugueses e também internacionalmente tão exemplares que fomos naquilo que foi o confinamento e a adoção de medidas de proteção, e é sem dúvida um grande desafio o percebermos agora que condições individuais e da organização são proporcionadas para que as pessoas se sintam progressivamente mais seguras para retomar algumas das rotinas. Na verdade, devemos pensar que seguir as recomendações que nos são dadas pela Direção-Geral da Saúde é uma forma de nos focarmos no que podemos fazer e não no que não podemos. Claro que há risco, ninguém pode dizer-lhe que não, mas nós talvez não precisemos de tudo na vida, de 0 certezas ou de 100 certezas. E há aqui os comportamentos das pessoas que têm um fator muito relevante. As organizações, as diferentes entidades devem estar muito sensíveis a como proporcionarem essa segurança às pessoas. E isso passa por exemplo, comunicarem que alterações, que medidas estão a adotar, explicar-lhes uma e outra vez para que as pessoas se sintam progressivamente mais seguras e principalmente exatamente por isso, porque alguns deles terão filhos como aqui a questão foi mencionada, e a partir do dia 18 voltarão às escolas e, portanto, não são só os professores que têm que lá ir dar aulas, mas também as famílias que vão precisar de deixar os seus filhos regressarem à escola. A comunicação aqui é essencial, clara, simples, que possa ser compreendida a cada momento para gerar confiança. É a geração de confiança que vai permitir que as pessoas lidem com os seus medos, porque não é preciso que não se tenha medo. É preciso que se lide com o medo. Muito bem. Ana Silva pergunta se a ergonomia tem como objetivo garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores e aumentar os níveis de produtividade. Porque é que os serviços públicos é o que menos importa? Bom, eu não sei se é o que menos importa, mas na verdade a administração pública é muito grande e muito diversa e portanto haverá experiências muito distintas dependendo do local onde se trabalha. Mas julgo que temos aqui a grande oportunidade também para a administração pública alterar aqui algum do seu foco, sabendo que com certeza e de uma forma muito realista não vivemos num país rico e nem nos países ricos os recursos são ilimitados. E, portanto, terá que ser progressiva a atenção a alguns fatores que talvez antes não eram bem acautelados. Muito bem. Não vamos conseguir responder a tudo, mas a Sara Timóteo fala de que forma o nosso isolamento em casa pode aumentar os nossos comportamentos de exclusão do outro. Poderá se não tivermos consciência disso. E, portanto, o importante aqui é lembrar que para a nossa própria saúde precisamos é próprio da nossa espécie, de ter ações mais intencionais de contacto com os outros, porque eles não nos vão entrar pela porta adentro, a não ser que a gente lhes abra a porta. E aqui o abrir a porta é simbólico, é procurar que as pessoas cheguem a nós e nós cheguemos até aos outros. E é quando lidamos e contactamos também com a diversidade que podemos ser inclusivos. É mais fácil termos medo e de estigmatizarmos o que não conhecemos e o que não temos experiência. Portanto, aqui a diversidade traz este fator crítico. E as equipas de trabalho muitas vezes têm alguma diversidade e por isso também trazem um papel para a vida das pessoas que se calhar nas suas vidas pessoais não teriam tanta diversidade. Portanto, aqui o trabalho também pode ser promotor de diversidade e por isso de inclusão. Certo. Aqui uma última pergunta que nós vamos ter que terminar. A Paula Costa diz que pediu o favor de elaborar um pouco como pode gerir de uma forma eficiente pessoas que podem não estar disponíveis todo o tempo de trabalho, por exemplo, para dar apoio aos filhos, com outros que têm disponibilidade total, situação que poderá gerar mal-estar entre as equipas. As questões da justiça. Somos todos muito sensíveis às questões da justiça, mas justiça não é dividir o trabalho a metro e distribuir por todos de forma igual. E, portanto, perceber numa equipa, uma equipa é exatamente isso, não é simplesmente um grupo de pessoas para quem é distribuído trabalho, mas é esta consciência que trabalham juntos, coletivamente, para algo. Quanto mais claro estiver esse propósito,
que é o que é que nós enquanto equipa fazemos e de como é que nos podemos ajudar mutuamente para que esse trabalho da equipa seja conseguido, pode deixar de ser visto a questão do mas eu trabalho mais do que aquela pessoa, porque isso também não seria justo. Por outro lado, também é verdade que é muitas vezes valorizado uma certa forma de, até pelas expressões, a conciliação vida familiar profissional. E eu gosto de alertar para a vida pessoal e familiar e a vida profissional, porque nem toda a gente tem família a quem cuidar, ou poderão já ter pessoas, filhos crescidos, e portanto nesse sentido também não têm que ser castigados, entre aspas, porque muitas vezes o sentimento das pessoas pode ser essa, castigados porque há outros que têm mais limitações. Mas não é este o sentido de uma equipa, que essa outra pessoa tem mais limitações, porque é que eu não ajudarei neste momento? Se houver a confiança entre os elementos da equipa, que agora nestas circunstâncias é este fator que a mim me impacta mais, eu poderei ter a confiança que num outro momento poderei ser eu a beneficiar com o reconhecimento da multiajuda. Portanto, sem dúvida que o trabalho não pode ser distribuído equitativamente, porque isso não é sinal de justiça, isso pode ser uma grande injustiça, mas que deve haver momentos intencionais onde isso possa ser explicado, conversado e encontrado soluções em equipa. Isso já é outra coisa. Muito bem, nós temos há aqui muitos comentários, muitos parabéns pela apresentação da doutora Teresa. Portanto, nós pedimos desculpa, mas não vamos conseguir responder a tudo, portanto fica para uma próxima oportunidade seguramente. Em nome do INA, eu agradeço imenso a excelente apresentação da doutora Teresa, certamente ficámos muito mais enriquecidos e muito mais sensibilizados para determinadas estratégias que podemos usar no nosso dia-a-dia. Agradeço também a presença do Dr. Luís Oriola, que nos esteve a acompanhar na interpretação da língua gestual portuguesa. Eu vou lançar um inquérito que apenas gostaríamos que nos dessem a vossa apreciação em relação a este webinar. Agradecemos imenso a presença de todos, tivemos sempre muitas pessoas e, portanto, o que prova que esta temática é, sem dúvida, bastante atual e interessante para o nosso público-alvo. Só me resta dizer que vamos disponibilizar a gravação dos outros webinars que temos vindo a realizar no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube do INA, e amanhã às 15 horas estaremos novamente a realizar um outro webinar pelas 15 horas, numa outra sala, e é sobre comunicar com os trabalhadores em contexto de pandemia. Agradeço a oportunidade de estarem connosco esta tarde e até uma próxima oportunidade.